Tudo bem? Bom dia. Bom dia, doutor Jacóia. Agradeço o convite que me foi formulado por intermédio da doutora Kelly, da Faculdade de Direito da FANORP, Escola de Ciências Jurídicas, e estou aqui à disposição. Qual é a dinâmica, doutora Kelly, do nosso encontro aqui, por favor? Primeiramente, doutor Jacóia, gostaria de agradecer imensamente o senhor ter aceitado o convite da faculdade, né? E deixar aí um pouquinho seus trabalhos, se dedicar um pouquinho à academia, principalmente aqui na região que é a sua, que é o Norte Pioneiro. Gostaria também de apresentar minimamente o seu currículo, né? O senhor é um vasto currículo, eu nem seria capaz de falar tudo, mas dizer aos alunos que se trata de uma fala de muita importância do amigo Jacóia, mas do Procurador-Geral de Justiça, já de várias gestões, uma das cabeças mais proeminentes da área jurídica, tanto do Paraná quanto do nosso Brasil, professor, né, dos mais ilustres da Faculdade de Direito do Norte Pioneiro, da UEMP, né, da qual tive o privilégio de ser sua aluna e sou promotora de justiça também por conta dos seus ensinamentos. Coordenador do mestrado, coordenador também do doutorado, 2 vezes pós-doutor, enfim, uma pessoa simples, mas que a gente sabe do seu conhecimento, da sua experiência. E pedimos ao senhor, doutor, fazer uma fala aos nossos alunos nesse momento de distanciamento, que as aulas estão sendo transmitidas, né, online, e também dizer que esse compromisso que eu assumi com a FANORP, eu e o professor, né, Dr. Matheus Zurlo, filho da nossa amiga, professora Graça Zurlo, é um compromisso com o meio acadêmico, é um compromisso de bastante seriedade, de transpor, né, alguns obstáculos e de realmente trabalhar na formação do nosso corpo discente. Então é um prazer muito grande tê-lo, sinta-se em casa. Eu acho que numa outra oportunidade que o senhor puder estar presencialmente com nossos alunos, vai ser uma satisfação enorme. A casa, a NORP, é sua. Muito obrigado. Então, bom dia a todas e a todos. Agora, falando para as alunas e alunos, né, do curso de Direito, dizer que é sempre, para mim, muito grato, né, ter o papel, a oportunidade de me dirigir a estudantes de Direito, né, que são potencialidades, portanto, que representam o futuro. Né? Quando nós trabalhamos com operadores do direito, juízes, promotores, advogados, defensores públicos, nós já estamos falando a mentes, né, e a valores já consolidados. Quando nós falamos aqueles que estão ainda em formação, é possível nós atuarmos em potencialidades, o que eles serão, o que elas serão, nós não sabemos ainda. Então, como eu estou dizendo, acerca de futuro, né, o momento que nós estamos vivendo, na verdade, atua como acelerador de futuros. Né? Nós enfrentamos uma crise sem precedentes para a nossa geração. Né? Se de um lado ela produz, né, uma velocidade maior em direção ao futuro, nós aprendemos a trabalhar melhor com as tecnologias avançadas,
da informação e da comunicação, o trabalho remoto, né? Novos hábitos de reuniões virtuais, de lives, enfim. Por outro lado, nós enfrentamos, né, uma crise muito forte, que é de origem sanitária, mas que produz reflexos muito agudos em outras áreas da convivência social. Há várias leituras que podem ser feitas de uma crise como essa. Há leituras políticas, há leituras ideológicas, econômicas, religiosas, mas a leitura que se recomenda seja feita com mais propriedade e responsabilidade é a leitura sanitária mesmo, né? Nós estamos a perceber, né, ao nosso entorno, né, o risco que corremos, nós, nossos familiares, enxergando a dor e o sofrimento que abate tantos lares, né, com a perda de entes queridos que sequer podem ser, né, podem ser homenageados, né, pela família, numa despedida que pudesse confortar um pouco os nossos corações, né? E isso faz com que nós possamos perceber como nós caminhamos no processo civilizatório, como nós abandonamos determinados valores, né, faz com que a gente possa questionar o modelo de sociedade que nós desejamos. Se é esse modelo que aí está, baseado no consumismo, no lucro fácil, no tilintar de moedas do mercado financeiro, na esperteza a qualquer custo, no consumir por consumir, ou se isso tem que sair de moda definitivamente, passada a crise sanitária. Se nós devemos perceber, né, que perdemos parte de nossa humanidade ao longo desse processo, que ficou aí talvez na sarjeta da vida, né, que nós temos que fortalecer mais os valores da solidariedade e da empatia, que nós temos que perceber que nós todos somos iguais, que dependemos uns dos outros, né? E assim passar a dar maior valor às pessoas, né, nos impactos sociais. Nós temos que perceber que valores que se transformaram em essenciais são periféricos. E, na verdade, nós temos que buscar o essencial, que é a prevalência da vida, da saúde, que nós temos que buscar as raízes de nossa vulnerabilidade que provoca tamanha distorção ética nesse país, né? Que nós só podemos escrever um bom futuro com a crescente leitura do passado. Sem uma boa leitura do passado, não se escreve um bom futuro. E esse é o futuro que talvez vocês, que estão optando pelo estudo do direito, podem escrever, né? Nós, num dado momento, nos sentimos senhores, né, da história, né? O homem, porém, numa crise como essa, se vê destronado de sua posição senhorial no mundo, né?
nós temos necessidade de reificar as relações sociais. No direito, né, qual é a consequência que isso traz mais de perto? É nós passarmos a trazer a pessoa humana definitivamente para o centro de todo o direito. A centralidade do humano na interpretação e na aplicação do direito. Isso deve definitivamente, para nós que estamos ingressando no conhecimento da ciência jurídica, ressaltar o papel do Estado no regime democrático de direito, salvaguardar a vida, a saúde, a liberdade, a dignidade, valores que às vezes ficam esquecidos ao longo do caminho. Valores inerentes à nossa humanidade, inerentes à pessoa, não como meio, mas sim como fim em si mesmo. E nós, para fazermos isso, temos que apontar em direção a uma talvez necessária reconexão da relação sociedade-natureza. Temos que claramente optar por um mundo menos violento, né? Por um mundo menos marcado pelo ódio, pela diferença, pela miséria e pela fome. Um mundo que não se paute pelo abandono, pelas armas e territórios, pela guerra, pelos refugiados, mas sim, e é esse o papel do direito, preponderante do direito, é por um mundo de justiça, de solidariedade, de igualdade, que aceite a diversidade, que conviva com a pluralidade, que reconheça a cidadania, a paz e o cosmopolitismo. Vejam, o direito, talvez não seja por acaso, é masculino. Direito é uma palavra masculina. Justiça é feminina. O jurista poeta Carlos Aires Brito, que presidiu o Supremo Tribunal Federal, ele diz que a parte esquerda do cérebro, não é por acaso, é chamada da parte feminina, enquanto a parte direita é a parte masculina. Nós sabemos, né, que esse lado feminino é um lado mais sensitivo do que propriamente, né, racional. Se pauta muito pela emoção, pelo sentir e não pelo pensar. Não deixa de pensar naturalmente, mas o sentir vem primeiro. E quando nós projetamos ou articulamos uma interpretação do direito a partir do sentir, sem dúvida, será um direito mais humanista, será uma percepção mais humanitária do papel do direito na vida em sociedade. Quando nós projetamos uma visão do direito a partir do pensar, primeiro pensar para depois sentir, a tendência é de nós desenvolvermos, né, uma realidade jurídica preponderantemente técnica, um tecnicismo jurídico exacerbado dos códigos e dos manuais, distante, porém, da realidade social, do calor do coração do juiz, né, quando vai aplicar a letra da lei. A letra da lei é sempre fria, inflexível, é o calor
O intérprete que irá, dentro da sua ponderação, balizar e estabelecer esta ponte com o fato concreto, com as circunstâncias sociais. Por isso, momentos como esse devem servir a uma profunda reflexão do ponto de vista do direito e da justiça. O que nós queremos? Nós podemos aceitar acriticamente a restrição da liberdade hoje, né? O cultivo da concentração do poder é muito mais fácil de ser, digamos, né, pregado e aceito, porque nós estamos num estado de exceção. Então aí o Estado incursiona, e nós não percebemos criticamente como incursiona profundamente na esfera de nossa liberdade, nos impondo restrições em prol, evidentemente, da vida e da saúde. Mas isso é excepcional e deve ser visto pelo direito dentro dessa excepcionalidade. Há um perigo muito grande, como já aconteceu em outros momentos históricos, em outras partes do mundo, do crescimento dessas práticas por excepcionar regras que circundam enormes conquistas de liberdades e de direitos fundamentais. É nesse tempo que as autoridades legislam na exceção. E aqui a reflexão é muito importante para o direito, do filósofo contemporâneo Giorgio Agamben, italiano, que seria, digamos assim, um pensar pós-Foucault, um pensar pós-Foucaultiano, do perigo da normalização do estado de exceção em detrimento do Estado democrático de direito. Alerta Agamben. Daí porque nós, estudiosos do direito, devemos estar atentos para essas leituras a que eu me referi. Nós sabemos que o final do processo virá, e que será, porém, não um final tão rápido e abrupto, mas será lento e diferenciado. No nosso país, especialmente, que apresenta panoramas tão diversos. Notem, há pouco tempo, independentemente de questões climáticas, era o Amazonas que estava num estado crítico, era São Paulo vizinho ao Paraná, e hoje o Paraná apresenta um panorama extremamente preocupante do ponto de vista epidemiológico. Portanto, há incertezas científicas. Esse momento sobressai extraordinariamente o papel da ciência, a importância das ciências nesse processo. E quando nós temos certezas científicas, nós podemos atuar prevenindo que ocorram perigos e riscos que se apresentem. Mas quando nós temos incertezas científicas, como nesse caso, sequer será permitida a prevenção, porque nós estaremos no terreno da precaução, conforme o comando constitucional. É um princípio que deriva da Carta Magna, o princípio da precaução. E nós não sabemos em extensão e profundidade quais são os riscos e os perigos. Não há evidências científicas seguras nessa direção. Por isso é que se encaixa mais do que nunca para vocês a frase, conhecida frase, de que quando nós achamos que sabemos todas as respostas, vem a vida
e muda todas as perguntas. Nós devemos estar preparados, então, para perseguir as melhores respostas para essas novas perguntas da vida. O direito enfrenta permanentemente esse desafio de achar novas respostas convergentes com o sentir da justiça. Pela natureza, né, essa tradução, porque a natureza é dicotômica, é dual, há essa diversidade na própria natureza, há o dia e a noite, há o calor e o frio, há o amor e o ódio, há a atração e a aversão, há o macho e a fêmea, até mesmo na física quântica nós vemos as partículas e as ondas. Então, nós podíamos pensar, mas como é incoerente a natureza? Se eu tenho, como o próprio Carlos Aires Brito cita o exemplo, uma ave com uma asa que bate de um lado e uma outra asa que bate em sentido contrário, eu poderia pensar, mas por que essas duas asas não batem no mesmo sentido, né? Como na famosa alegoria kantiana da pomba, né? A leve pomba, enquanto em seu livre voo corta o ar cuja resistência sente, poderia imaginar que maior êxito teria no vácuo. Ora, mas nós percebemos, né, a par das muitas interpretações para essa alegoria, a que me parece mais óbvia é da nossa finitude, inclusive da possibilidade do conhecimento. O conhecimento é finito. Nós temos um limite para o conhecimento racional científico. O absoluto está além da razão. Então, tentar transcender a razão, como sugere a alegoria platônica lá da caverna, seria cair no vácuo de uma razão transcendental absoluta, porque a impressão de que no vácuo, sem resistência, a pomba poderia voar mais rapidamente, é uma impressão falsa, porque no vácuo é justamente a resistência que produz o elemento voo. Ela não poderia voar no vácuo. E se as duas asas batessem na mesma direção, não surgiria assim o terceiro elemento que a transcende, que é o voo. Como surge a vida? Exatamente pela conexão, pelo equilíbrio entre dois opostos, o macho e a fêmea. Não é isso? Daí surge a vida. Então, o que se espera que o direito, acompanhando a natureza, especialmente a natureza humana, faz, é provocar o equilíbrio dessa tensão entre os opostos. É disciplinar as divergências. É praticar o princípio da tolerância. A tolerância é o dever ético que todos nós temos, de aceitar a visão ideológica, religiosa, política do outro, do outer. É praticar a alteridade, mesmo que não compartilhemos com essa visão. E justamente por não a compartilharmos, defendemos intransigentemente o direito de sua convivência plural e pacífica. Os males da humanidade, os grandes danos produzidos aos valores humanos não estão, naturalmente, na aceitação e na tolerância, mas sim na intolerância.
Os corpos dos hereges na Inquisição Espanhola foram queimados pela intolerância. E com eles não foram queimados só os corpos dos hereges, mas os mais elevados ideais cristãos, como de não julgar para que não sejais julgado. Então, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem para vocês, nesse momento ainda de crise, seria o de que plantem boas sementes na vida de vocês, dessa geração, para que possam, né, colher boas colheitas. Porque nós podemos escolher o que semear, já se disse. Mas temos que colher o que plantamos. E, portanto, o momento é de escolher bem as sementes. O verdadeiro significado da vida é semear boas sementes, para que nasçam árvores frondosas, sob cuja sombra talvez você, que plante, não espera sentar. Mas quem sabe um dia alguém se sentará nessa sombra e será acolhida, né, por esses valores que você hoje praticar. Então, com essas palavras, acreditando que sou um homem de fé, que o Deus de todas as fés, que é o Deus de bondade, de retidão, poderá estar orientando e deverá estar orientando, né, a vitória, mais uma vez, da humanidade, de uma tragédia, de um flagelo que tanto nos abate. É que eu encerro as minhas palavras aqui desejando a todos que sejam plenos de felicidade e luz. Muito obrigado, Kelly. Dr. Jacóia, estamos emocionados com a sua fala e sentimos honrados por tê-lo em tão pouco tempo nos dado essa aula de humanidade, de sabedoria, de direito, de justiça. Saiba que os nossos alunos vão iniciar esse semestre de uma maneira diferenciada, pensando nas suas palavras, nos seus ensinamentos. E sinta-se abraçado, homenageado, e saiba que a faculdade sempre vai ser uma extensão da sua casa. Muito obrigado por ter aceitado esse convite e pela sua sabedoria, palavras que a gente não... Muitas vezes a gente estava esperando escutar isso e vindo da sua boca é como se fosse para nós um mel que nós pudéssemos desfrutar nesse momento de tanta dor, de tanto distanciamento e incertezas. Muito obrigada, que Deus o abençoe sempre e que o senhor possa sempre estar conosco aqui na FANORP. Muito obrigado, fiquem com Deus.